Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para o primeiro episódio do nosso novo quadro Dani Responde. E qual vai ser o tema? O tema que vocês mais amam, que vocês mais querem saber da minha lição. Eu não sou a Abby, gente, mas eu tenho ficha. Gracinha! Eu botei lá no Instagram a caixa de perguntas algumas semanas atrás, para que vocês mesmos fizessem as perguntas que vocês gostariam de saber a respeito da minha lesão. Então vamos lá. A primeira pergunta, óbvio, qual é a minha lesão? Como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo aqui do novo formato do canal, eu tenho lesão na cervical. A minha lesão é na 7ª vértebra da cervical. Se você abaixa a sua cabeça e coloca a mão aqui na nuca, tem um ossinho que ele é mais alto. Foi esse osso que explodiu. E aí eu tive uma compressão da medula. Eu tenho uma lesão incompleta, ou seja, não cortou a minha medula totalmente, tá? Um pedaço de osso enfiou na minha medula do lado esquerdo. Então eu tenho o lado inteiro do corpo esquerdo mais comprometido do que o meu lado direito. A minha mão é pior, o meu braço é pior, força de tronco é pior, tudo é pior do lado esquerdo do que do lado direito. What? A primeira pergunta. Fiquei com dúvidas quando você diz que é paraplégica. Você não movimenta os braços? Mas eu não sou paraplégica. Eu sou tetraplégica, e aí eu vou explicar melhor um pouquinho sobre isso, porque uma outra pergunta que tem aqui é... Cadê? Qual a diferença entre tetraplégico e paraplégico? Então é o seguinte... Quem é tetraplégico tem a lesão na cervical, né? E quem é paraplégico tem a lesão das vértebras T, torácica, L ou S. Muita gente tem a ideia, por falta de informação, eu também tinha essa ideia antes do acidente, tá, gente? Isso não é culpa de vocês, eu acho que isso é culpa um pouco das escolas que não ensinam a respeito disso, da mídia que não passa um pouco, né, pra isso. As pessoas pensam que o tetraplégico não mexe absolutamente nada e que o paraplégico não mexe as pernas. E não é bem assim, tá? Justamente porque existem os níveis de lesão, C1, C2, C3, C4, T10, T11, L1, L2, e aí cada nível de lesão, ele tem um grau diferente de comprometimento. Então, os tetraplégicos têm lesão na C, nas vértebras C da cervical, e os paraplégicos da T para baixo. Gente, lembrando que eu não sou médica, tá? Se eu cometer algum erro aqui, se eu falar alguma besteira, se eu falar alguma coisa de errado, eu não sou médica, eu sou paciente. O que acontece, gente? Tem lesões completas e lesões incompletas. Quando a pessoa tem uma lesão incompleta, ela pode ter cortado completamente um lado da medula, ela pode ter cortado as pontinhas da medula, ela pode ter cortado um tiquinho da medula. Vamos entender a medula como se fosse um rabo de cavalo, tá? Então, ó, faz conta que isso aqui é a medula, certo? O rabo de cavalo, ele não é inteiriço. Ele é composto por vários fios de cabelo diferentes. Então, quando a pessoa tem a lesão medular incompleta, ela pode o quê? Ter cortado esse pedacinho da medula, ou esse pedacinho da medula, ou esse pedacinho da medula, ou tudo isso aqui e sobrou isso intacto, ou ela cortou esse pedaço e sobrou isso intacto. Tá, Dani, e daí? E daí que cada fiozinho do cabelo, ele é responsável por alguma coisa, alguma função da medula. O que a medula faz, gente? Ela é transmissora do sinal cerebral para o nosso corpo. Então, você pensa lá, quero colocar o cabelo para trás da orelha. Quem que manda o braço fazer isso? O cérebro manda, ele envia o sinal e a medula transmite o sinal para os membros do seu corpo, para os seus órgãos.
Então, quando a pessoa ela sofre a lesão, pode ser que tenha pego um lado só do corpo. Eu já vi muita gente, por exemplo, mexe um braço inteiro e não mexe o outro, mexe a mão inteira e não mexe a outra. Tetraplégicos, amigos meus que têm lesão incompleta, que não mexe nada da mão e mexe o braço, ou que tem algum movimento da mão, que mexe um dedo só, que consegue segurar com a mão assim aberta, o outro consegue ter força de apreensão na mão. Porque as lesões, gente, elas são muito particulares, elas são individuais. Eu tenho lesão na C7. Eu já vi gente com lesão C7 que anda e não mexe a mão. E eu já vi gente que não tem comprometimento nenhum na mão, mas não mexe nada do resto do corpo, né? Tipo, não tem comprometimento nenhum de mão e braço, não mexe nada do resto do corpo. Eu tenho comprometimento um pouco na mão, né? Eu recuperei parcial, um pouco do braço, recuperei parcial. Todo mundo tem lesão C7. E aí? Porque cada um, na altura da C7, arrebentou um pouquinho de fio de cabelo. E pode ser que um arrebentou esse lado, pode ser que um arrebentou esse lado, tá? Então é tudo muito particular. E aí os paraplégicos, eles têm a lesão da T ali para baixo, geralmente, né? A não ser que alguém tenha lesão T1, T2, que tem um comprometimento maior aqui na parte de cima, mas tem muitos paraplégicos que não tem perda de força abdominal, é só a perna mesmo. Outros têm perda de força abdominal. Então, é tudo muito particular. E as pessoas, elas têm mania de achar que o tetraplégico mexe nada e o paraplégico mexe os braços. Não é bem assim. Eu tenho uma amiga, jornalista em Brasília, que ela é tetraplégica. Ela segura o microfone com uma adaptação que o microfone fica preso na mão dela, ela dirige, ela mexe o braço. E eu tenho amigas tetraplégicas que não mexem absolutamente nada. Então, a gente não pode generalizar tetraplégico é isso, paraplégico é aquilo, tá? Isso é tudo bem, pessoal. I'll be back. She'll be back.